Olá a todos, eu sou a Carolina Vicente e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast criminal do Jornal do Centro. Eu sou Mariana Almeida e este podcast foi criado no âmbito de abordar crimes que se passaram na região de Viseu. Para este primeiro episódio trouxemos o caso de um homem que matou 3 jovens por motivações sexuais. António Luís Costa nasceu em 1953 e foi cabo na Guarda Nacional Republicana durante 25 anos em Santa Combadão. Retirou-se da profissão em 2004 e, passado um ano, 24 de maio de 2005, foi dado o desaparecimento da primeira vítima, Isabel Cristina Isidoro, de 17 anos. Segundo apurámos, Cabo Costa conhecia a vítima desde criança. Quando a tentou beijar, Isabel resistiu e ameaçou fazer queixa, asfixiou a vítima e andou 90 km com o corpo na mala do carro. Atirou-a ao mar, na Figueira da Foz, a 31 de maio, ainda com vida, tendo morrido por afogamento, e o seu corpo foi encontrado por um pescador. Uns meses depois, no dia 14 de outubro de 2005, o arguido tentou coagir sexualmente a segunda vítima, de 18 anos, Mariana Lourenço, que também o ameaçou com uma queixa. Cabo Costa sufocou a vítima até à morte, colocou-a num saco de plástico e atirou-a ao rio Mondego. O corpo foi encontrado no ano seguinte, em junho. No dia 8 de maio de 2006, desapareceu a terceira vítima, Joana Oliveira. O seu corpo foi encontrado numa outra barragem, quando o homicida já estava detido. O método utilizado para os 3 crimes consistiu no padrão: todas as vítimas foram estranguladas e os respectivos corpos deitados à água em sacos de plástico. Cabo Costa dá a entender que já tinha pensado em tudo, até porque fez questão de acompanhar as buscas pelos corpos que ele próprio fez desaparecer. A sua estranha necessidade de estar dentro do caso começou a levantar algumas dúvidas. Ele sabia de certos pormenores que por si só já eram duvidosos. As questões que colocava já continham informações que só quem tivesse estado presente no momento do crime poderia saber. Os seus comportamentos anormais começaram a levantar suspeitas junto à PJ. O homicida foi então detido em junho de 2006, confessou os seus crimes à Polícia Judiciária. Perante o juiz de instrução, ainda revelou onde estavam os últimos 2 cadáveres e a forma como atuou, colaborando ativamente na reconstituição dos factos. Foi sujeito a 2 testes psiquiátricos que concluíram que o réu poderia ser julgado normalmente, sem qualquer tipo de diagnóstico. Durante o julgamento já negou todos os crimes, declarando-se inocente. A advogada disse que tinha sido coagido a confessar e ainda acusou o tio de uma das vítimas. O serial killer foi considerado culpado de 3 homicídios, 2 crimes de dissimulação de corpo, 1 de profanação de corpo, 2 de tentativa de coação sexual e uma denúncia caluniosa. O réu só não foi considerado culpado pela dissimulação do corpo da primeira vítima, porque ela ainda se encontrava viva quando foi atirada ao mar. Como primeira convidada neste podcast temos a psicóloga Adriana Alves. Seja muito bem-vinda ao Centro de Investigação. Neste episódio gostávamos de abordar a importância da saúde mental e de uma infância estável para o desenvolvimento geral de uma pessoa. E como é que as experiências na infância podem influenciar o desenvolvimento emocional, social e cognitivo do indivíduo? Antes de mais, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu começaria por dizer que o conceito de saúde é bem mais abrangente do que a simples ausência de doença e, portanto, acaba por ser um completo estado de bem-estar físico, emocional, social, mental e, portanto, merece toda a nossa atenção. De facto, a saúde mental é uma parte fundamental no bem-estar de qualquer pessoa. E, portanto, naturalmente as nossas crianças também devem e merecem a nossa atenção para que tenham o maior bem-estar. Portanto, de que forma é que as experiências de infância poderão aqui influenciar o nosso desenvolvimento, não só emocional, social, cognitivo? Já várias evidências têm demonstrado que a longo prazo as experiências vividas na primeira infância têm de facto um grande impacto nos acontecimentos na nossa vida adulta. Portanto, podemos falar num melhor desempenho escolar e profissional, portanto, menos problemas de saúde, até um menor envolvimento em criminalidade e outros fenómenos sociais. E, portanto, tratando-se aqui dos primeiros anos de vida, são de facto períodos cruciais. Estamos a falar da plasticidade, uma maior plasticidade das crianças, e a criança encontra-se
particularmente suscetível a influências externas e, portanto, essas experiências positivas ou negativas vão ter impacto no seu desenvolvimento e crescimento global. E a saúde e o desenvolvimento das crianças são também influenciados não só pela genética, mas pela condição social, económica, ambiental em que elas nascem e em que elas crescem. As condições sociais, conhecidas como determinantes sociais, acabam por determinar aqui um bocadinho a saúde e a qualidade de vida e o bem-estar, e essa qualidade de vida, portanto, pressupõe aqui o nível socioeconómico da família, a escolaridade dos pais, prestadores, responsáveis legais, a situação profissional e emprego, a pobreza, portanto, a localização geográfica até, e entre muitos outros. Dizer também, muito importante, que os traumas de infância afetam o cérebro e o corpo. E este desenvolvimento social, emocional, está sobretudo relacionado com a capacidade de nós interagirmos com os outros, de estabelecermos amizades, de sabermos comunicar, saber negociar, partilhar, e, portanto, também de reconhecer, expressar as nossas emoções, reconhecer as emoções dos outros, a nossa capacidade de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, de responder de forma adequada também àquilo que são as nossas necessidades. A nível cognitivo, também muito há a dizer, portanto, não só ao nível da aquisição da linguagem, a formação de memórias, capacidade de concentração da criança, e naturalmente que a melhor forma de nós promovermos estas competências nas crianças é através da modelagem e das relações familiares, dos afetos. Os afetos efetivamente curam, e eu acredito efetivamente nisso, porque acho que são eles que dão às crianças este sentimento de conforto, de segurança, de confiança, e que lhe vão permitir, enquanto adultos, serem adultos mais saudáveis. E, portanto, as relações são essenciais desde o primeiro dia de vida das crianças. Os bebés nascem e, portanto, aprendem sobre si, sobre o mundo que os rodeia, não é? Exploram o mundo, a descoberta, e é pela forma como os bebés, como as crianças são tratados e como se relacionam também com eles, que isso, portanto, vai permitir que eles aprendam também a relacionar-se mais tarde com os outros. E eu creio que a nível de desenvolvimento, portanto, abrangente, emocional, social, é isto. Existem então maneiras de prevenir e minimizar os efeitos negativos de uma infância conturbada? Sim, portanto, a terapia, em particular aqui a terapia focada no trauma, eu creio que é altamente eficaz, portanto, na ajuda a indivíduos, por forma a eles conseguirem processar estas experiências traumáticas e também aprenderem a lidar com aquilo que são as consequências dessas experiências traumáticas. Portanto, podemos falar de terapia cognitivo-comportamental, a terapia do processamento cognitivo, de sensibilização e processamento por movimentos oculares, são aqui abordagens muito utilizadas no tratamento do trauma. Além disso, e fundamental também, no meu ponto de vista, o apoio de grupos especializados, nomeadamente amigos, familiares, portanto, compreensivos, empáticos, que acabam por ser aqui uma parte fundamental no nosso processo de recuperação e procurar ajuda terapêutica, portanto, construir aqui relacionamentos saudáveis, desenvolver estratégias de enfrentamento positivas, são aqui passos muito importantes no caminho para a cura, para a construção, e eu acho que com a compreensão, com o apoio, com o esforço, claro que com o apoio de todos, não é? Todos nós somos responsáveis, é de facto possível construir aqui um futuro mais saudável e equilibrado, independentemente do passado traumático que a pessoa tenha tido. Em última análise, também é importante aqui lembrar que o caminho da recuperação é pessoal, é único. Portanto, cada indivíduo tem um caminho, tem uma história, e reconhecer também a resiliência e a força que residem em cada um de nós, em cada um desses indivíduos, é um passo essencial para procurarmos aqui um futuro saudável para todos. A cicatriz, também dizer, peço desculpa, que estas cicatrizes do trauma, portanto, são invisíveis, muitas vezes,
e não precisam, também é importante perceber que estas cicatrizes não precisam, não têm necessariamente de definir a nossa trajetória, portanto, às vezes, foi o nosso passado, ok, às vezes são até o ponto de partida para uma transformação pessoal que pode até ser muito significativa e, portanto, a nossa transformação pessoal também vai de alguma forma contribuir aqui, não é, para a relação com os outros e, portanto, isto é tudo um efeito dominó e às vezes é mesmo o ponto de partida, daí de sermos todos responsáveis e procurarmos ajuda e ajudarmos o próximo, de sentirmos que existe essa necessidade, porque na verdade todos nós precisamos de ajuda. E quais é que são os desafios mais comuns que as pessoas que tiveram uma infância difícil enfrentam em termos de relacionamentos, carreira e saúde mental? Portanto, aqui a nível de traumas de infância, eles de facto estão fortemente relacionados, associados a problemas de saúde mental na vida adulta. E a exposição a traumas aumenta aqui o risco de transtornos ao nível da ansiedade, da depressão, stress pós-traumático e outros transtornos psicológicos. Para algumas pessoas, os traumas de infância acabam por levar aqui a comportamentos de enfrentamento prejudiciais, portanto, como o abuso de substâncias, lá está, envolverem-se aqui em questões de crime, comportamentos autodestrutivos, falamos muitas vezes de automutilações, portanto, que para aquela pessoa, esses comportamentos surgem como uma tentativa de lidar com o sofrimento que ela está a ter. Sofrimentos, muitas vezes, não resolvidos do passado e, portanto, eu acho que a nível relacional, de saúde, profissional e social, claro que os desafios vão ser imensos para quem nos rodeia, não é? Porque todas estas condicionantes, todas estas determinantes ao nível da saúde e daquilo que a forma como a pessoa está, a condição em que ela se encontra, naturalmente que vai ter aqui uma influência muito grande naquilo que são as várias áreas, as várias esferas da vida da pessoa, seja ela profissional, escolar, familiar, social. E que estratégias é que podem então ser usadas para superar os efeitos negativos de uma infância conturbada, construir uma vida plena e saudável? Claro que pode não vir a ser 100% plena, mas que estratégias é que podemos usar para superar estes desafios? Ok. Aqui eu gostava de também deixar aqui uma nota. É importante que nós entendamos que, de facto, sentimentos negativos vão fazer parte da nossa vida, ou de todos nós. Agora, de facto, estamos a falar aqui de situações traumáticas, portanto, essa história, não é, que acabou de ser contada, e eu creio que aqui, portanto, as formas de prevenir, sobretudo primeiro, nós sermos gentis uns com os outros, capacidade de empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Às vezes estamos a falar para as pessoas, não sabemos como é que foi o dia dela, até nos pareceu mal disposta, mas não sabemos efetivamente aquilo que se passou. Portanto, ter aqui também alguma capacidade, tolerância à frustração, a perceber que todos nós temos uma história, todos nós temos dias que não são tão bons e às vezes projetamos isso para os outros, até de forma inconsciente. Muito importante cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, e isso implica aqui várias coisas, não é? Desde, portanto, não só a nível do nosso autocuidado, a nossa autoconfiança, e isso poderíamos aqui falar de inúmeras coisas, a nível de, não só da alimentação, padrões de sono, aqui a qualidade das nossas relações sociais, familiares, portanto, sermos tolerantes nas relações que estabelecemos, a nossa capacidade de empatia, também, e o autocuidado para mim é prioritário, cultivar aqui também a resiliência, porque é a resiliência que é fundamental no desenvolvimento do nosso bem-estar. De facto, nós precisamos de trabalhar aqui a nossa resiliência, ressignificar também aqui os acontecimentos destas pessoas, por via, lá está, de apoio especializado, ressignificar aqui aquilo que foram aqueles acontecimentos, não é? E através, lá está, de terapias cognitivo-comportamentais que poderão ajudar em muito a pessoa a dar aqui, portanto, o salto. O autoconhecimento também é extremamente importante, e eu creio que é este conjunto de estratégias que nós podemos de facto utilizar para construirmos aqui uma vida, tanto quanto possível, plena e saudável. E como é que pais ou cuidadores podem identificar sinais de problemas relacionados com saúde mental em crianças? Como é que podem ser prevenidos? Ok.
há vários sinais de alerta. Por exemplo, uma criança que era uma criança extrovertida, portanto, que estaríamos habituados aqui a ver a criança brincar, sorrir. Se existe aqui uma alteração drástica, repentina do comportamento da criança, isso por si só já é um sinal de alerta, de alguma dificuldade emocional que ela possa estar a ter. E, portanto, não só ao nível também de problemas de sono, às vezes a alteração dos padrões de sono, também muitas queixas ao nível de dores de barriga, dores de cabeça são muito comuns quando a criança está a enfrentar alguma dificuldade e nem sempre verbaliza, e, portanto, é através das queixas, dos sintomas físicos que a criança, portanto, tenta, exatamente, prestar também muita atenção à forma como as manifestações são expressas e são manifestadas, porque nós conhecemos a criança e, portanto, se existe aqui uma alteração na forma como ela vai expressar, verbalizar, crianças, por exemplo, que não... Todos nós somos reativos em determinadas situações, em determinados momentos, ainda assim, se o comportamento da criança altera e ela passa a ser altamente reativa e, por exemplo, passa até a dizer alguma coisa que nos possa preocupar, que não era comum, que não era habitual, eu acho que isso por si só deve ser sinal de alerta, não deve ser ignorado e deve ser de facto, a criança deve ser de facto apoiada e ajudada e, sobretudo, tentar perceber aqui aquilo que efetivamente se está a passar. Também um dado muito, muito comum, quando existe aqui a recusa escolar, declínio no desempenho cognitivo, também algo poderá estar aqui associado a algum problema que a criança esteja a enfrentar. E, portanto, como eu dizia, comentários preocupantes, muitas vezes, e até posso dar aqui exemplos, não só em relação a comentários que às vezes as crianças possam fazer em relação assim, em relação aos outros, comuns também, quer desaparecer, coisas, portanto, que tenham aqui impacto e que também não era comum, não estaria... nunca é comum, claro, não devem ser ignorados. Como forma a prevenir, regra fundamental, conversar com a criança, a escuta ativa, conversar, acolhê-la, percebê-la sem julgamento, portanto entender aquilo que a criança está a passar com empatia, perceber e até, porque é desta forma, sendo nós o exemplo, a criança vai perceber e vai fazer da mesma forma, vai ter essa aprendizagem também. Portanto, estamos a trabalhar imensas coisas quando escutamos ativamente as crianças, quando as ouvimos de forma empática, e coisas tão simples muitas vezes para elas, não é? Mas tão fundamentais depois para a vida adulta. Procurar também ajuda profissional, portanto manter aqui uma rotina saudável, não só ao nível da alimentação, claramente, dos padrões de sono, atividade física, sabemos o quão importante isso é na vida de todos nós e necessário também na vida de todos nós. Reduzir o stress, portanto, no meu ponto de vista, criar aqui um ambiente familiar calmo, tranquilo, sereno, considerando as particularidades de cada criança. Todas as crianças são diferentes, todos somos diferentes com as nossas particularidades e é precisamente isso que faz nós únicos e é essa a beleza. Evitar também expor a criança a situações que sejam estressantes para elas e, portanto, aqui podíamos também falar de imensas coisas, não é? As crianças muitas vezes portanto, expostas a situações de bullying, de violência doméstica, em contexto familiar, a perda de um ente querido, que por si só é também um trauma na vida da criança. Evitar o mínimo, portanto, reduzir aqui o stress da criança e ultimava dizendo que de facto a saúde mental das crianças é da responsabilidade de todos nós. Cada criança é única à sua maneira, como eu já disse, e portanto eu acho que identificar aqui aquilo que são os sinais de alerta e agir também a tempo desses sinais de alerta pode fazer de facto toda a diferença na vida delas. Lembrar também que procurar ajuda não é sinal de fraqueza, bem pelo contrário, é sinal de preocupação, de amor, de cuidado e portanto isso aplica-se também a tudo na vida. Obrigada. Concordo. Obrigada. A primeira assassina em série em Portugal chamava-se Luísa de Jesus, nasceu em Coimbra em 1750, foi acusada e condenada por matar 33 bebés que teriam sido abandonados pelos pais e que ia buscar em instituições de caridade. Confessou 28 homicídios, apesar de terem sido encontrados 33 cadáveres. Luísa foi também a última mulher a ser executada em Portugal com apenas 22 anos.
Adriana, muito obrigada pela sua presença neste primeiro episódio do Centro de Investigação. Fiquem atentos às próximas conversas criminais. O próximo episódio passa-se no futebol e é cada vez mais recorrente. Muito obrigada. Muito obrigada.